E sobre esse tema que é sempre recorrente, que sempre nós vamos voltar para ele porque é essencial e fundamental: ansiedade. Você quer saber sobre isso? Se você quer desmistificar esse tema, entender algumas coisas que quase ninguém fala sobre isso e que são verdades absolutas sobre a ansiedade, fica aí, ouça esse vídeo até o final, porque alguma coisa muito importante vai despertar em você, sabe, aquele sinalzinho assim de que, uhul, agora eu entendi alguma coisa que pode mudar a minha qualidade de vida. Vamos lá então. Meu nome é Lucilene Possani, eu sou psicóloga clínica, tenho 28 anos de experiência e coloco aqui de uma maneira simples alguma coisa fundamental que possa mudar a nossa qualidade de vida e nos levar a viver em alto nível. Hoje falando sobre ansiedade e desde já eu te convido, se você conhece alguém ansioso, e obviamente você conhece, compartilhe esse vídeo. É muito importante, fundamental, preste esse serviço a alguém de quem você gosta, alguém a quem você ama. Ansiedade, o que é? Bem, aquilo que é ruim geralmente nasce de alguma coisa que aparentemente é boa. E a ansiedade não é diferente. A ansiedade, ela veio do que inicialmente é o estresse. E o estresse é uma coisa boa. Se você tinha um preconceito em relação ao estresse, acabe com esse preconceito. O estresse é coisa boa, no sentido de que é uma liberação do nosso organismo para nos salvar, para nos acudir numa situação de perigo real. Então vamos supor que você está numa rua e então você percebe que tem alguém andando atrás de você a passos largos. Nesse momento, o seu cérebro vai emitir uma mensagem que sejam liberadas substâncias que vão ajudar você, naquele momento, a fugir de um perigo real. O organismo está estressado, ou seja, ele está em estado de alerta. E ele está te dando uma munição para você fugir de um perigo real. Isso é estresse. Então, adrenalina, gordura, açúcar, tudo isso vai para o seu sangue e você vai correr como você não correria. Então, vamos imaginar que você precisa pular um muro nessa hora. Muitas vezes você acaba fazendo isso. Existem pessoas que depois que passa esse momento do estresse falam assim: puxa, eu atravessei uma cerca de arame farpado. Depois que eu percebi que eu tinha me machucado, na hora eu nem percebi. Por quê? Você está debaixo da adrenalina. Então, você não vai sentir dor. Naquele momento, sentir dor é um luxo. Você não vai naquele momento sentir dor. Você vai simplesmente querer se salvar. É a prioridade. Então você vai correr o mais rápido que você puder. E debaixo desse mecanismo do estresse, você é capaz de correr muito mais rápido do que você poderia, porque afinal de contas, adrenalina, mais gordura, mais açúcar no seu sangue, para que você tenha essa força, você vai ouvir melhor, você vai enxergar melhor, os órgãos dos sentidos estarão em estado de alerta. É um momento de defesa. Você vai gastar uma energia muito grande nesse momento para todo esse artifício que o organismo está traçando para que você fuja de um perigo real. Porém, vamos dizer que isso está acontecendo com um animal. Vamos dizer que é um bicho lá na selva que está com medo de alguma coisa, então ele está debaixo desse estado de estresse, mas saindo debaixo desse estado, ele para e percebe que tá tudo bem, então é hora de se acalmar, de perceber se houve algum ferimento naquele momento em que ele estava ali naquele furor querendo fugir, houve algum problema. Então se houve um ferimento, até um ferimento grave, ele lambe, ele se limpa, o animal tem lá suas estratégias no meio da mata, enfim, ele vai se cuidar ali e ele não vai ficar aterrorizado pensando: eu vou morrer, machucou aqui. Não, ele simplesmente vai fazer o que for necessário e mesmo que ele vá morrer em decorrência do que aconteceu nesse trajeto do estresse, ele foi muito machucado, enfim, ele não sabe disso, ele não tem na mente dele o conceito de morte. E por isso, passando aquele momento de estresse, ele vai se acalmar e vai voltar à vida normal, se ele não morrer. Porém, o que vai acontecer com o ser humano? O ser humano tem uma mente que é um presente, uma maravilhosa mente. Porém, a nossa mente muitas vezes depõe a nosso favor. Porque nós vamos ficar rememorando aquela cena de perigo vezes após vezes e vamos contar para um e vamos contar para outro. Sabe o que aconteceu comigo? Então a pessoa me perseguiu e aí... E um atropelamento e uma coisa demais, né? Então, tudo isso, todo esse frenesi que causa no ser humano
toda essa coisa que acontece na mente, né? A nossa mente, ela é muito produtiva. Nós vamos associar um medo a outro e vamos começar a ter medo da rua onde nós passamos, porque foi lá que alguém nos perseguiu, e vamos começar a ter medo de andar à noite, porque foi à noite, e vamos começar a ficar horrorizados com alguém de camisa branca, porque a pessoa que me perseguiu era... Um sem número de associações vão sendo feitas e todos esses estímulos vão se tornar estímulos ansiogênicos na minha vida. Por quê? Porque eu associei esse estímulo original, que é fui perseguido numa noite, num lugar, numa rua. Esse estímulo original, ele vai acabar entrando como tendo uma sequência em muitas outras coisas e vai me gerar um medo de muitas outras coisas que aparentemente não tinham nada a ver com esse estímulo original. Essa é a cabeça do ser humano. Então, o que é ansiedade, na verdade? É quando nós generalizamos de tal maneira esses medos que nós perdemos totalmente a dimensão de para onde foram esses medos. Nós começamos a ter medos e medos e medos infundados, aparentemente, fora da realidade, estão muito longe daquele ciclo do estresse, que é fugir de um perigo real, porque o perigo já não é mais real. Aí eu começo a ter medo também de todos os homens altos, porque o homem que perseguiu na rua era um homem alto. E aí eu começo a ter medo depois de todos os homens, porque foi um homem que me perseguiu. Enfim, aquele estímulo original, ele já nem existe mais, nem passa mais pela minha cabeça. Mas agora eu comecei a ter medo de quase tudo na vida. Então esse medo que vai se alastrando e que vai tomando formas cada vez mais impensadas é o que nós chamamos de ansiedade. Ou seja, eu estou com medo de alguma coisa que não tem uma causa aparente, mas eu estou com medo. Então, a ansiedade é um medo, mas é um medo que não tem aquela causa fundamental, não tem uma causa real aparente. Foi a minha mente que produziu esse medo por causa desse emaranhado que ela produziu por causa dessas circunstâncias. Isso é ansiedade. E por que é tão sério? Porque a partir da ansiedade, todos os outros distúrbios emocionais vão aparecer. Ela é a fonte de todos os outros distúrbios emocionais. E é também por causa da ansiedade que nós geramos tanta tensão no nosso corpo a ponto de adoecermos também. Então nós criamos ansiedades em determinados pontos do nosso corpo, em alguns momentos da nossa vida, e aquele ponto do corpo fica tão tenso e tão rígido que com o tempo nós começamos a adoecer naquela parte do corpo, por estresse, por usar uma energia excessiva do organismo em determinada região, determinada parte do corpo. Então a ansiedade é um mal que pode ser vivenciado 24 horas por dia por uma pessoa, né? Ou seja, é aquilo que seria o estresse inicialmente, mas que quando nós chamamos de ansiedade, é porque aquela química do estresse está sendo usada 24 horas por dia, porque os estímulos já se ampliaram, a cadeia de coisas a que você passou a ter medo é tão grande que já se distanciou daquele estímulo original e você passa a ter medo de tudo. E você passa a viver tenso, e você passa a desenvolver doenças físicas, doenças emocionais, mentais. E a ansiedade, ela tem tantos entroncamentos que ela pode ir se agravando. Existem pessoas que começam a tumultuar tanto, porque a ansiedade ela traz uma síndrome, que é a síndrome do pensamento acelerado, né? É como se você pudesse controlar o mundo através do seu pensamento. Afinal de contas, você perdeu o controle. Porque afinal de contas, alguém te perseguiu na rua e todo esse emaranhado aconteceu na sua mente. Então você quer voltar a ter controle, ou você quer ter controle. E quando você quer ter controle, você, na verdade, perde o controle. Porque você percebe que você perde o domínio. Você começa a perder até aquilo que você, entre aspas, controlava, que era a sua vida, você perde. Você quer controlar o mundo através dos seus pensamentos porque você cria uma insegurança cada vez maior e uma insegurança que vai se concatenando com uma coisa, com outra, com outra, com outra. E o resumo disso, você começa a ter medo de tudo. Então, assim, alguns disfarces da ansiedade. Aquela pessoa que é cuidadosa demais, sabe? Aquela pessoa que é ressabiada com tudo, ou então é desconfiada de tudo. Sabe aquela pessoa que desconfia de tudo? Tudo alguém vai fazer um mal a ela, ou tudo alguém... Isso é ansiedade disfarçado, por exemplo. Já tinha pensado nisso? Ou aquela pessoa precavida demais, sabe? Aquela pessoa que ela não pode se divertir porque sair de casa já é perigoso. E se eu for lá para me divertir e acaba acontecendo uma desgraça lá? Foi para me divertir e aconteceu alguma coisa ruim. Então, assim, esse emaranhado que a mente humana é capaz de fazer provoca, então, todo esse medo. E
Isso pode ir tão longe que algumas pessoas começam a viver essa fragmentação. Porque a fragmentação é uma alienação de si mesmo. A pessoa começa a ficar dividida entre ela e a própria mente dela. Então, eu já ouvi muitos relatos de pessoas que começam a ficar com medo de enlouquecer. Ela começa a ficar com medo de pensar o que ela não pensaria. Ela pensa assim, puxa, eu pensei um monte de coisa que não são meus pensamentos. Então ela começa a se dissociar dela mesma, a se fragmentar. Tamanho nível da ansiedade. Muitas complicações podem acontecer decorrentes da ansiedade, né? Inúmeras pessoas me falam, Lucilene, eu tô com problema de coração. Um caso recente que eu atendi, um garoto que ele foi ao médico porque ele tinha certeza que estava com problema de coração. Eu falei para ele, não é um problema de coração. Ele foi ao médico, o médico fez o exame, não tinha nada errado com o coração dele. E aí ele falou para mim, eu não acredito no diagnóstico. Eu acredito que é porque antes de eu ir lá fazer o exame, eu tinha tomado cerveja, então alterou o exame e o exame ficou bom. Eu vou fazer outro exame e não vou tomar cerveja dessa vez, porque daí o exame, você vai ver só, eu tô doente. Então a pessoa tem certeza, porque o físico dela começa a pedir água. Então, uma outra complicação que acontece é a síndrome do pânico. O que é o pânico? Lembra do que eu falei? Então, na ansiedade, o organismo se enche de adrenalina, açúcar e gordura, né? Um mecanismo do organismo para nos defender inicialmente de um perigo real, mas que a gente usa esse mecanismo exageradamente na ansiedade. Então, o nosso corpo, ele reage dessa forma porque é uma defesa. Então a síndrome do pânico, o que acontece? É quando o organismo está tão entupido dessa química da ansiedade, ele está tão barbarizado dessa química da ansiedade, que de vez em quando ele grita e fala, para! Eu quero descer desse corpo! Ó, você está acabando comigo, né? O seu corpo está pedindo água, né? Ele tá querendo descer de você, está querendo fugir de você, entendeu? Então ele grita, né? Ele diz, para de jogar tanto lixo em mim. Naquele momento ele grita, então o seu organismo pede água, né? O seu coração acelera, você tem um mecanismo assim de sudorese e tudo mais, de tantas coisas para que você não consegue controlar naquele momento. E as pessoas perguntam assim, Lucilene, o que eu faço naquele momento que eu estou tendo uma crise de pânico? Naquele momento, você só tem como deixar passar, porque naquele momento o seu organismo já está estafado dessa química e ele vai ter que dar uma liberada naquele momento. Então a questão da ansiedade, da síndrome do pânico é prevenir e não remediar. Quando chega nesse ponto em que o seu organismo estafou, ele vai se manifestar de algum jeito e vai pedir água de algum jeito. Tudo isso, todo esse complexo que eu tô falando, gente, é da ansiedade. E começou de uma coisa aparentemente simples, começou de um medo real e se tornou então esse complexo todo, porque não é mais um medo real, porque já se perdeu do estímulo original, porque você passa a ter medo de tudo e você passa a estar trazendo esse estímulo original, associando ele a uma cadeia infinita de outras coisas e fica tudo muito pesado, sabe? Fica tudo muito assim, pesado para você gerenciar. E muitas vezes você pode, através de coisas muito simples, mudar essa estrutura toda. Eu mesma já falei para vocês diversas vezes que eu tinha um grau de ansiedade elevadíssimo, eu tinha fobia social na adolescência e na juventude, e eu vivo uma vida muito boa, vivo uma vida de estar com pessoas, de estar me expondo sem problema hoje, mas isso é assunto para um outro vídeo. Nós estaremos falando então em como combater a ansiedade, como trabalhar com tudo isso, como evitar que esses estímulos iniciais de medo real se tornem todos esses estímulos. Então, falaremos largamente sobre essa questão de ansiedade. Também estamos preparando material para dispor para vocês, e-book e também um curso. Nós estaremos dispondo para que você entenda do começo ao fim, porque entendendo você pode sim combater esse mal que é a ansiedade lá da raiz e tratar a coisa de uma maneira muito saudável e de uma maneira muito plena, sem excesso, sabe? Sem gastar dinheiro demais, sem tomar medicação na maioria das vezes, né? Eu mesma nunca tomei medicação. Na época eu nem fui diagnosticada, fui entendendo depois que eu fazia psicologia, que eu entendi a gravidade do que eu tinha. Eu nunca tomei uma medicação e a medicação é importante sim quando o sofrimento é muito grande, porém se você puder ficar sem, é melhor. Então nós vamos trabalhar e tratar sobre essas e outras questões por aqui junto com você. E se você gosta desse tema e de outros temas,
comente aqui com a gente. Comente, sabe, diga o que nesse vídeo foi interessante, o que não foi interessante, o que você entendeu, o que você não entendeu. Isso nos ajuda muito. Vamos crescer juntos em alto nível? Bora lá!